Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá! Maio foi o mês escolhido pela Organização Marítima Internacional como um mês para comemorar o Dia Internacional da Mulher Marítima. A data celebra as mulheres na indústria e tem como objetivo promover o recrutamento, a retenção e o emprego sustentado de mulheres no setor marítimo, elevando o perfil dessas mulheres no setor e reforçando o compromisso da IMO com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 das Nações Unidas, relacionado à igualdade de gênero, além de apoiar o trabalho para resolver o atual desequilíbrio de gênero no setor marítimo. O Porto e Negócios de hoje é essencialmente feminino, para tratar deste tema que tem profunda relevância. Aqui no estúdio eu recebo a diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Flávia Takafashi, e a advogada, sócia da Samarco Advogados, Bruna Esteves Sá. Flávia, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui, num dia que você está cumprindo a agenda aqui na nossa região e de volta aqui aos nossos estúdios para falar desse tema que eu gosto muito e eu acho extremamente relevante e importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie. É um prazer estar aqui com você novamente. Bruna, muito obrigada pela tua presença, tua participação, para contribuir com o teu olhar da visão trabalhista de todo esse cenário quando a gente fala da tão necessária e perseguida equidade de gênero no setor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie. Flávia, para a gente começar o nosso bate-papo, por que é tão relevante, especialmente considerando os dias atuais, estabelecer uma data, no caso, 18 de maio, como o Dia Internacional da Mulher Marítima? Nathalie, acredito que a palavra que possa definir essa importância é a visibilidade, né? Assim como o Dia das Mulheres, né? Sempre quando eu falo o Dia das Mulheres, por que estamos comemorando até hoje o Dia das Mulheres, né? E no caso, no dia 18 de maio, o dia que a IMO estabeleceu das mulheres marítimas, estou aqui com um brochinho da Women Maritime, e a ONU, né, dentro da sua secretaria, a IMO, quis dar visibilidade para a quantidade de mulheres e para a profissionalização dessas mulheres que fazem o transporte marítimo internacional. Quando a gente levanta os dados estatísticos do setor, a gente tem que só 2% de mulheres fazem parte da indústria marítima como um todo. Muito pouco, né? Muito pouco. E 18%, isso números mundiais, são as mulheres que fazem parte do setor portuário. Também uma régua muito baixa. Bem baixa. Que são equivalentes aos números do Brasil, né? O Brasil está com um percentual, uns dados que foram levantados pela agência em 2023, 17,5% de mulheres fazem parte do setor aquaviário no país. Então, quando a IMO estabelece essa data, ela quer dar visibilidade dessas profissionais que fazem parte desse setor, um setor que está em constante transformação, em constante inovação. E quando se dá visibilidade, é um chamado para que essas mulheres possam ser cada vez mais respeitadas, tenha cada vez mais espaço e oportunidades em um mercado que é, nesse caso, bem masculino. Bruna, quando a gente pensa em legislação trabalhista e a figura da mulher dentro da legislação, a gente sabe que a legislação trabalhista data da década de 40, nós tivemos uma reforma que podemos dizer ainda recente, né? Mas foi uma reforma, não foi uma alteração completa da legislação. Como é a figura da mulher dentro da legislação trabalhista e o que você enxerga de avanço nos últimos tempos? A CLT tem um capítulo específico sobre o trabalho da mulher e, mais recentemente, foi editada a lei sobre Mais Mulher, para dar benefícios às mulheres que trabalham. Então, por exemplo, por esta lei, a mulher tem o benefício de ter
creche para seus filhos, que era uma questão que só havia previsão por norma coletiva. Então, a questão da creche, prioridade, se for possível o trabalho ser feito de forma remota, esta lei também trouxe esta prioridade para as mulheres que têm filhos até os 6 anos. E a CLT tem este capítulo. Na reforma trabalhista não houve alteração desses artigos. E aí muita gente defendia que a Constituição Federal não teria recepcionado esses artigos que falam, que trazem uns benefícios, entre aspas, às mulheres, por exemplo, como os 15 minutos obrigatórios antes de iniciar hora extra, ou a questão do trabalho aos domingos, para quem trabalha em turno, ter que sempre folgar um domingo sim, um domingo não. No caso do trabalho no setor marítimo portuário, que é um setor 24/7 que não para, estabelecer uma escala com esse nível de atenção para atender a lei trabalhista é um desafio. Exatamente. E justamente o STF decidiu no final de 2023 que esses artigos tinham sim sido recepcionados, porque há necessidade de dar este tratamento diferenciado para as mulheres, tendo em vista que, em grande parte dos lares brasileiros, elas são as chefes, digamos assim. Então, teria um problema, por exemplo, o trabalho com descanso, há uma discussão se é um domingo a cada um descanso a cada 4 domingos ou a cada 7 domingos, enfim. E por isso que foi mantido, porque não há, por exemplo, creches aos domingos, o transporte público é reduzido aos domingos. Então, o ponto ficar jogando esta responsabilidade... Única exclusivamente para a mulher é tão machista quanto excluir o homem da obrigatoriedade que ele tem de criar os filhos. Exatamente. Também. Então, sem dúvida alguma, o principal de tudo isso é, além do Estado, primeiro, dar melhores condições, não só para mulheres, mas para homens que cuidam dos filhos também, porque hoje em dia os homens estão cada vez mais tentando tomar também esta responsabilidade que é deles, de, por exemplo, criar condições para que quem precise trabalhar aos domingos tenha a condição de deixar seus filhos com alguém, né? Mas isso tudo nos remete àquilo que a gente estava conversando antes de começar. Uma alteração necessária que já deveria ter sido feita há muito tempo é a questão da licença paternidade, né? É inconcebível nos dias de hoje, e com tanta discussão sobre inclusão e sobre a igualdade que as mulheres têm, sem dúvida, direito, é um absurdo os homens terem só 5 dias, 20 em caso de empresas de amiga cidadã, e as mulheres ter de 4 a 6 meses. Inclusive porque, gente, não são todas as mulheres que têm essa aptidão de ficar tanto tempo fora do seu trabalho. Porque hoje em dia as mulheres sabem que, além de ser mães, elas têm condições de trabalhar e muito bem. Então, é necessário que isso seja discutido. O STF também julgou no ano passado, acho que 18 de dezembro, uma ação, porque a Constituição Federal previa que esses 5 dias para o homem teriam que ser regulamentados, né? E a nossa Constituição é de 88 e até hoje não houve regulamentação desta regra. Então o STF concedeu um prazo de 18 meses para o Congresso regulamentar, ou então o próprio STF vai fazer. Assim... E a gente só está falando dos 5 dias. Não estamos nem falando de uma igualdade de mesmo período para homens e mulheres. Sim, espera-se que isso aconteça, né? Que haja essa igualdade, porque aí sim a gente vai poder cobrar das empresas um tratamento igual também. Não que hoje não possa, não é isso, mas é muito complicado você fazer essa cobrança e ainda jogar a responsabilidade da mulher, de além dela cuidar da casa, de além dela cuidar dos filhos, ela ainda tem que ser uma profissional que tem que ir lá e render igual a um homem, que nem sempre tem essa incumbência, digamos assim. Então,
isso precisa ser revisto. Na verdade, né, Flávia, quando a gente fala de igualdade de gênero, isso passa não só pela oportunidade por competência, mas sobretudo pela criação da possibilidade que essa mulher possa de fato exercer o seu talento e toda a sua potencialidade, tendo uma rede de apoio que não a discrimine por ela ser mulher, né? Exato. É o que a gente fala às vezes da conta não fechar, né? A conta vai fechar para essa mulher exercer os papéis dela nos espaços de liderança, nos espaços de poder, assumir cada vez mais oportunidades, se ela puder assim exercer como a rede de apoio, né? E essa rede de apoio pode passar naturalmente no primeiro momento, né, pela presença do pai dentro de casa, esse apoio para ajudar nas questões com a família, com a criança, mas também outras redes de apoio que ela pode ter ali dentro, né, da sua região, ou a própria empresa oferecendo. Hoje a gente sabe que algumas empresas oferecem condições para crianças pequenas, a própria creche, que é a escola, ou um auxílio para aquela criança, se a empresa não oferecer um espaço específico, mas o fato é ela ter essa condição, né, de exercer essas funções com uma rede de apoio que ela possa se sentir segura para que ela exerça as atividades dela com maior efetividade, com maior empenho, que ela possa exercer, que ela possa oferecer para a empresa. E sem culpa, né? Porque se tem algo que tem perseguido a mulher, justamente por essa autocobrança de ser mulher, mãe, esposa, boa profissional, ainda resta aquela culpa, né? Se eu não for potencialmente boa em um desses papéis, como eu fico, né? Eu acho que isso também passa pela questão da busca pela equidade dentro do setor marítimo e dentro do mercado de trabalho como um todo. Exato, é a questão do entender que a gente vai exercer os papéis de presença, vai exercer também os papéis de ausência, porque estar no mercado de trabalho algumas vezes é exercer o papel de ausência, né? Eu estou agora em Santos, a minha sede é em Brasília, então os meus filhos estão em Brasília, então eles administram a minha ausência e eu preciso também administrar essa ausência, mas que todas tenham essa oportunidade, aquelas que queiram, né, assumir esses papéis e que tenham eventualmente viagens a trabalho, reuniões também presenciais. Hoje a gente tem um sistema híbrido, a maioria das empresas, elas permitiram depois da pandemia sistema híbrido de trabalho para algumas posições, para algumas circunstâncias é cabível, para outras nem tanto, mas que elas tenham, né, cada vez mais condições de administrar essa culpa, de administrar essa ausência e essa presença, né, que a gente vai fazer dentro da nossa consciência, das nossas possibilidades, fazer o melhor possível, mas se eu quero de fato estar no mercado de trabalho, eu vou ter que dedicar algumas horas e isso equivale a uma ausência de dedicação em casa, mas não significa uma ausência de dedicação de todo mundo. Ela vai ter ali uma rede de apoio que vai estar exercendo o papel que ela está exercendo o outro neste momento. Bruna, recentemente a presidência da República, né, tornou uma regra a equidade de salários, né, quando a gente pensa em homens e mulheres, buscando muito a questão da equidade de gênero, né, dentro das empresas. Na sua opinião, o quanto o Brasil está preparado para, de fato, aplicar essa equidade quando a gente fala de remuneração salarial? Na verdade, essa regra de equidade já existia há muito tempo pela figura da equiparação salarial, né? Independente de ser homem, mulher ou quem quer que seja, quem desempenha a mesma atividade tem direito ao mesmo salário. Essa lei veio para reforçar isso porque, de fato, as mulheres... Há diversas pesquisas que demonstram que as mulheres tendem a ganhar menos do que os homens para desempenhar aquele mesmo cargo, exatamente. Mas eu acho que o Brasil não dá a oportunidade necessária para que a mulher possa se desenvolver de forma a ela poder galgar posições, não só porque é mulher. E as mulheres são extremamente capacitadas, assim como os homens também. Quem se dedica, né, e quem tem aptidão para aquilo, sem dúvida vai conseguir chegar aonde quiser, não é? O problema é que essas oportunidades nem sempre são conferidas por todos os problemas que a gente já conversou, começando pela licença paternidade, né?
A criança já quando nasce, já, embora ela seja, né, muito pequena, mas já vê aquilo. O fato de só estar a mãe ali cuidando, tem a questão da amamentação, tem, mas também o homem pode dar um suporte em outras frentes e tal. E eu tenho um marido que me deu muito suporte no nascimento do meu segundo filho, que ele tranquilamente, se tivesse oportunidade de ter licença paternidade como a mulher, sem dúvida ele teria e ficaria muito mais tranquilo do que eu. Porque eu, depois de uma semana que tive meu filho, já fui pro escritório, porque eu falei, não, eu também não aguento ficar aqui 24 horas só, né? Mas eu tive essa oportunidade, porque eu tinha a oportunidade de ter quem me ajudasse, não é? Então, eu acho que nisso a gente ainda peca muito, de não ter tantas iniciativas, né? Tantas leis que falam sobre igualdade, tantas iniciativas, mas ali, na raiz do problema, ninguém olha e não se mexe. Você acredita que... Posso chamá-la de você? Pelo amor de Deus. Você acredita que o fato da sanção para as empresas que não cumprirem essa lei vá resolver este espaço que existe entre a diferença do que ganha um homem e o que ganha uma mulher na mesma função? E aí a gente está falando de penalização e não de educação e não de solução na raiz do problema? Eu não sei se vai... Se essa questão do dinheiro vai pesar, do valor da multa vai pesar de uma forma que a gente gostaria que pesasse, que é o olhar para a mulher e ver o que eu posso fazer para consertar essa situação que está errada desde lá de baixo e há muitos anos, né? Vai demorar um tempo até maturar e o negócio realmente ficar... Eu acho que vai, não sei... pesar de uma forma que não é tão bacana, que não é de uma forma que a gente gostaria. A gente fala na ANTAC que a gente tem muito a regulação responsiva e a regulação punitiva. Talvez, se a gente levar essa máxima da regulação, a gente pudesse pensar num caminho, né, Flávia, para que essa questão especialmente da diferença salarial, que hoje é uma regra, hoje há uma obrigação, hoje há inclusive uma fiscalização, fosse educativa e não apenas punitiva, né? Porque no fim, o que se espera, né? Se espera que as mulheres tenham os mesmos salários que os homens, exercendo os mesmos cargos, mas também que tenham oportunidades para exercer esses cargos e obter, então, esses salários por exercer essas funções. E aí, talvez, mas quem vai dar essa percepção vai ser a aplicabilidade da lei, né? Talvez o efeito, talvez seja isso que a doutora tenha trazido, não vai alcançar o objetivo, né, que se espera. Mas eu acho que é mais uma política afirmativa, né? A gente precisa entender que as políticas afirmativas, elas são necessárias, claro que são as dosagens, né, que também precisa ser calculada. A gente tem, e é claro que é uma lei que vale para o serviço privado, eu sou do serviço público, no serviço público a gente tem visto o governo estabelecer também percentuais de participação de mulheres, né? Como eu sou diretora de agência, nós somos 11 agências federais, cada agência com 5 diretores, então temos 55 diretores de agências federais e temos 6 diretoras mulheres. Só 6. Nenhuma dessas entrou porque tem uma ação afirmativa, porque de fato não tem, né? Elas entraram dentro das suas agências ali para um critério também de indicação, um critério técnico, mas o fato é que a gente não vê essa representatividade, né? E essas ações afirmativas, o que elas buscam no fim é ter essa representatividade. Quanto mais mulheres estiverem nesses lugares, a gente está falando de uma indústria marítima portuária, uma indústria que naturalmente é masculina. Sim. E ela é masculina de origem, né? Se a gente for olhar como é que o setor marítimo surgiu, onde as cargas eram carregadas nas costas, então tinha uma envergadura física necessária para que ingressasse nesse setor, né? A própria indústria marítima, onde os tripulantes ficam embarcados durante muito tempo, durante meses, isso naturalmente afasta as mulheres desse setor, ou afastou por muito tempo as mulheres desse setor. Hoje a gente tem visto cada vez mais as mulheres tendo esse interesse, né, nesse tipo de atividade, mas são ações que precisam ser cada vez
cada vez mais exercidas para mostrar que numa indústria, né, aqui especificamente a nossa indústria marítima e portuária, ela tem cada vez mais espaço e oportunidade para as mulheres, e nas outras indústrias também que formam toda a economia, ela também vai se privilegiar. Existem estudos, e vários estudos, que mostram que quando se dá mais oportunidade para as mulheres e para a diversidade como um todo, a gente está falando de um ganho econômico para as empresas. Sem dúvida. Tem um artigo que foi escrito pela Christine Lagarde, que hoje é presidente do Banco Central Europeu, que ela fala que 50% dos países que têm maior gap de participações de mulheres nos espaços de poder investissem em melhorar o seu índice de participação de mulheres, esses países aumentariam em 35% o PIB global mundial. Então, a gente tem um potencial de crescimento muito importante, né? A gente tem pesquisas também da McKinsey que fala que se dentro de um bloco, de uma região, como a gente está aqui na América do Sul, ou se considerasse a América Latina, cada um dos seus blocos regionais, se todos eles, né, levantassem, equivalessem os seus países àquele índice de equidade de gênero do melhor país da região, sim, já ganharia o PIB mundial também em 12 trilhões, o que é o equivalente... Caminhos existem, né? Caminhos existem, exatamente, e você já alcançaria, só de ganhos econômicos para as economias, né, você já ganharia ali em 13 trilhões, que é o PIB da Alemanha com o Japão e Reino Unido juntos. Então, existem possibilidades, esses ganhos, as pesquisas mostram cada vez mais que o ganho é para o sistema como um todo. Claro que tem um ganho específico para aquela mulher que vai ser ingressada mais no mercado de trabalho, mas para a empresa, para a companhia, para a economia como um todo, porque vai estar todo mundo ganhando. É um sistema de ganha-ganha, né? É o ganha-ganha e mais do que isso, é o ganha-ganha sustentável, que eu acho que aí é esse o caminho que a gente precisa perseguir. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Sai daí. Estamos de volta e hoje o Porto Negócios recebe a diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Flávia Takafachen, e a advogada, sócia da Samaco Advogados, Bruna Esteves Sá. Falamos sobre igualdade de gênero no setor e no mercado de trabalho como um todo. Flávia, no primeiro bloco, no comecinho do primeiro bloco, nós falamos um pouquinho sobre os índices e você citou a pesquisa que foi feita pela ANTAC em parceria com a Vista Brasil, que mostrou que pouco mais de 17% das mulheres do setor ocupam cargos de liderança. A gente sabe que a régua para a gente pensar numa equidade está distante, né? E você também citou que dentro das agências, das 11, dos 55, apenas 6 são mulheres. É um desafio do aumento da participação dessas mulheres, inclusive na ANTAC. Quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pela agência para que esse olhar para o benefício de ter a mulher, por mérito, por competência, seja de fato colocado em prática? É uma questão que a agência tem feito muito, Nathalie, e eu particularmente faço isso desde o dia da minha posse, que é trazer essa pauta. Eu acho que a gente precisa falar. Né? O assunto precisa ser dito. Né? Nós estamos aqui hoje falando sobre equidade de gênero no setor. Isso precisa ser cada vez mais falado, porque, como dissemos também no bloco anterior, é um jogo de ganha-ganha. A sociedade inteira ela vai se beneficiar com isso. Né? Na ANTAC nós fizemos um primeiro momento por uma parceria, né, com a Vista Brasil, que é essa associação internacional que tem assento, inclusive na própria IMO, né, na Organização Marítima Internacional, que tem mulheres, tem 5.100 mulheres de 59 países. Né? Na semana passada, que foi a semana de comemoração do dia 18 de maio, comemoração do Dia da Mulher Marítima, a presidente da Vista Internacional ganhou um prêmio do secretário nacional da IMO, que é justamente um prêmio pela visibilidade, pelo trabalho na equidade de gênero no setor marítimo. E a IMO estabeleceu um selo que anualmente ela vai premiar as pessoas que se dedicam à equidade de gênero na indústria marítima.
E o que nós fizemos pela agência, a primeira vez foi lançar, né, esses dados estatísticos, nós fizemos em 2023, junto com o lançamento de um próprio livro, que também foram escritos por mulheres, livros de assuntos técnicos da indústria marítima. Fizemos, no ano passado, a elaboração de um guia de enfrentamento ao assédio. E por que a agência reguladora está falando de um guia de enfrentamento ao assédio? A gente tem por missão institucional promover a melhoria e eficiência do setor. Sem dúvida. E a gente não vai conseguir fazer isso se eu não tiver um olhar para as pessoas que fazem esse setor. Com certeza. Então, a gente divulga números, a gente divulga número de movimentação de carga, número de investimento, a gente divulga cada vez mais número de leilões que estamos fazendo, os avanços tecnológicos, discutimos questões de sustentabilidade, mudanças climáticas, mas discutimos também criar esse ambiente de respeito para as pessoas que fazem esse setor. Eu não vou conseguir fazer esse setor sem eu olhar para quem de fato o faz. Fizemos então esse lançamento do Guia de Enfrentamento ao Assédio no ano passado. A gente já estamos trabalhando, a gente vai lançar a nova edição da pesquisa no próximo ano. A gente fez com os dados, a gente levantou em 22, publicamos em 23 e agora vamos levantar esses dados 24 para publicar no começo de 25 e temos discutido, né, internamente também algumas outras políticas de como é que a gente pode, até em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, promover esse amadurecimento, essa discussão da equidade de gênero. Né? A secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, em um dos eventos que estávamos juntos, até de divulgação, se não me engano, do guia, ela falou que teve numa reunião em que estavam falando sobre fundos, né, bancos de investimento e os critérios de adesão ao fundo, e hoje o Ministério faz a gestão do fundo do AFREM, né, que é o fundo da Marinha Mercante, que as empresas e os terminais portuários podem obter financiamentos com esse recurso, e o Ministério estuda nesse momento também estabelecer critérios para que as empresas que façam adesão ao fundo tenham participações de mulheres nos seus níveis gerenciais. Excelente. Então tem essas questões de política pública. A gente tem o Prêmio ANTAC anualmente. Na semana passada a gente publicou, a gente aprovou a comissão que vai valer para esse ano. Dentro dos critérios da comissão, a gente também pretende colocar índices específicos, né, para valorizar e premiar essas empresas que têm as participações de mulheres também nos seus cargos de poder. Teremos agora no começo de junho uma ação importante que a gente chama Amazônia Rio Limpo, que vai ser em Parintins. Dentro dessas ações, temos também um trabalho específico voltado para mulheres, para o empreendedorismo feminino, e porque a gente entende que, para além da fiscalização, sim, de aplicar normas, para além de fazer as normas, para além de editar regras, a gente tem um poder, primeiro, que é da capilaridade. A gente alcança todo o território, a gente alcança todo o setor aquaviário nacional, e a gente pode, mais do que penalizar, a gente pode promover o debate, a gente pode promover a reflexão do tema e fazer com que cada vez mais estejamos falando desse assunto, porque aí, como eu disse mais uma vez, é um jogo de ganha todo mundo. Você citou muito bem que hoje a número 2 do Ministério dos Portos, Mariana Pescatori, é uma mulher. E ela foi a primeira secretária nacional de Portos e foi indicada pelo atual ministro de Portos, Silvio Costa Filho. Vocês acreditam que a mudança dessa visão toda que a gente está falando parte também da liderança? E aí eu falo da liderança na questão do setor portuário e da liderança em empresas privadas, de ter em seu escopo, nos seus quadros de CEOs, homens que tenham essa visão para a importância de ter mulheres caminhando lado a lado? Nathalie, sem sombra de dúvida. É a questão do privilegiar o talento, mas também de dar oportunidade para que esse talento seja privilegiado. Né? Eu tive grandes oportunidades, eu não tive nenhuma chefe mulher, todos os meus chefes foram homens, e eu tive oportunidades com esses chefes. Mas eu sei que algumas mulheres não têm essas oportunidades. Então, se elas fossem, né, cada vez mais vistas diante do talento delas e da expertise que elas têm, porque às vezes eu tenho ali duas mulheres, duas pessoas, um homem e uma mulher, que possuem a mesma capacidade técnica, possuem o mesmo talento, vai ter a mesma aptidão para exercer aquele cargo, mas às vezes a oportunidade não é dada a ela,
às vezes ela também não se coloca para obter essa oportunidade, porque também isso precisa ser dito. Sem né? dúvida. Tem uma pesquisa também que fala que numa entrevista de emprego, se a mulher não tiver 10 itens, se ela não tiver as 10 habilidades, ela nem se candidata. Ela nem se candidata àquela vaga. Porque ela busca excelência em tudo, né? Em tudo. O homem, se ele tiver 5, ele fala, eu vou tentar. Eu vou tentar. E aí, talvez ela perde a chance, ela seria até mais capacitada, às vezes ela perde a chance porque ela também não se colocou à disposição. Mas uma chefia, uma liderança que dá a essas mulheres essa oportunidade, ou que chame elas, né, para se colocar à disposição da expertise, do tecnicismo e da oportunidade que ela vai assumir, eu acho que isso naturalmente, né, atrai e a gente consegue ter mais mulheres no poder. Você concorda, Bruna? Sim, sem dúvida. Eu acho que essa questão dos homens que estão acima e identificarem uma mulher que tem competência e dá essa chance, eu acho que isso abre caminhos para outras mulheres virem também e crescerem nas suas carreiras, né? E eu acho que tem essa geração mais nova, penso que está mais treinada para isso, né? Então, acredito que o futuro, se a gente tiver uns ajustes na legislação, eu acho que o futuro de fato é promissor. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto Negócios. Abrimos a última etapa com o Angelino Caputo e o Momento Árbitra. Momento Árbitra. Olá, pessoal! A Receita Federal anunciou que em outubro vai fazer o desligamento da Declaração de Importação, também conhecida como DI. Isso significa que a partir de então só será possível declarar as importações através da Declaração Única de Importação, a DUIMP. Não se trata aqui apenas da substituição de formulários, e sim da troca completa do atual fluxo do processo de importação por outro, bem mais moderno. Pelo processo antigo, todas as cargas de importação são liberadas pelos órgãos fiscalizadores nas áreas alfandegadas do porto. Isso ocorre só depois que o importador, por meio da DI, declara a carga importada, o que só é possível fazer depois que o recinto alfandegado escolhido por ele para desembaraço registra nos sistemas de controle aduaneiro a presença dessa carga. Assim, mesmo que a carga caia no canal verde, o que ocorre em mais ou menos 90% dos casos, ela precisa desembarcar e seguir para um recinto alfandegado para ser liberada. Porém, no novo processo, o importador pode declarar a sua importação por meio da DUIMP, tão logo o comandante do navio, que traz a carga, avise que está se aproximando do porto. Com a declaração registrada e todos os impostos pagos, os órgãos anuentes já podem parametrizar o canal de vistoria. Se for verde e o navio ainda não tiver atracado, temos o conhecido despacho sobre águas, eliminando a necessidade de a carga seguir para o recinto alfandegado, para fim de controle aduaneiro. Agora imaginem o efeito prático dessa mudança. Quanto tempo a menos as cargas ficarão no porto? Quantas cargas deixarão de ir para armazéns alfandegados? É claro que sempre haverá cargas que precisam ficar armazenadas nos recintos alfandegados, seja por conveniência logística do importador ou porque ele precisa de mais tempo para quitar os impostos. Mas é possível que uma parte delas seja entregue diretamente ao importador. Por isso fica a dúvida: que novos serviços logísticos esses armazéns precisarão oferecer para seus clientes, de forma a manter seus negócios ativos sem as cargas ainda não nacionalizadas? É aguardar para ver. Mas se você for um empresário participante dessa cadeia logística, vale conferir as oportunidades e as ameaças dessa mudança, porque ela já está bem próxima. Momento Árbitra.
Obrigada, Caputo, e voltamos com as nossas convidadas. Hoje está aqui comigo no estúdio a diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Flávia Takahashi, e a advogada sócio da Samarco Advogados, Bruna Esteves Sá. Falamos sobre igualdade de gênero. Bruna, a Flávia, no finalzinho do bloco anterior, falávamos sobre a importância do olhar de quem comanda, para que a gente, de fato, tenha a equidade de gênero imposta no setor, colocada no setor ou no mercado de trabalho como um todo. E a gente sabe, por exemplo, se a gente for pegar uma categoria que faz parte desse mundo portuário, o OGMO, a gente tem muito poucas mulheres. Falta oportunidade ou falta, de fato, essa mulher buscar saber que existem oportunidades que ela pode se colocar? Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Esse é um tema bastante sensível, ainda mais, né, hoje em dia, a questão da exclusividade dos trabalhadores do OGMO, porque existe aí uma legislação, a Lei dos Portos, que prevê que só podem ser contratados, inclusive como empregados, os trabalhadores com registro no OGMO. Sim. Tem portos que até aplicam o registro e até desconsideram o cadastro, mas enfim. E dentre, como a Flávia começou a falar, a profissão dos trabalhadores portuários, lá atrás era carregar saco nas costas, era fazer muita coisa que afastou as mulheres ali daquele meio ambiente, né? E esses trabalhadores que têm hoje registro no OGMO vêm daquela época, né? Porque são da época da mudança da legislação, que foi lá de 93, mas eles já estavam aí há muito tempo no mercado. E o OGMO, eu estou falando daqui de Santos, mas isso também acontece nos demais OGMOs do país, não acabou abrindo muito poucas vagas no cadastro desde então. O OGMO aqui de Santos acabou de fazer inserção de 2 categorias que poderiam muito bem ser ocupadas por mulheres, mas dentre todos os formandos tinham apenas 3 mulheres. Né? E aí era o que a gente estava conversando. Talvez as mulheres não saibam que exista essa oportunidade, porque não é usual, digamos assim. Então, não acredito que, com certeza, o OGMO não falou, não, mulher não pode. Não é isso, mas também falta interesse. Não sei se é interesse ou conhecimento ou educação no sentido de saber o que cada pessoa faz e das oportunidades que estão aí, né, e que podem ser desempenhadas por mulher e homem sem problema nenhum, como hoje em dia a do trabalho portuário. Flávia, no seu discurso de posse, e eu parafraseio parte do seu discurso de posse muitas vezes, porque você colocou uma frase que para mim ela é muito representativa. Mulheres sentem-se à mesa, homens sejam gentis. O quão disruptivo foi a tua chegada como a primeira diretora mulher na história da ANTAQ? Nathalie, eu vejo dia a dia que foi muito disruptivo, principalmente quando eu vejo alguns relatos da representatividade, né? Acaba que na minha trajetória acabou sendo um processo natural, eu já era da agência, já tinha sido a única superintendência em várias das áreas, depois eu fui diretora do Ministério, voltei, acabou sendo uma transição natural, e claro que querida, né, assim, transição de progressão de carreira, foi um progresso natural, e quando eu tomei posse, eu falei isso porque o fato de eu ter chegado na diretoria, né, em algumas circunstâncias, era só eu à mesa, hoje continua às vezes sendo só eu à mesa, tá? Por incrível que pareça, já mudou um pouco, mas não mudou tanto. E o falar a representatividade, eu vejo o quanto abriu portas para tratar do tema, principalmente, né? É isso que a doutora estava trazendo, assim, muitas mulheres não sabem que elas podiam ocupar aquele espaço, e quando tem alguém ocupando esse espaço, quando tem alguém falando que elas podem ocupar esse espaço, eu crio um nicho novo de mercado, eu abro um campo que antes era desconhecido. E eu vejo, né, o quanto foi disruptivo no dia a dia. Acho que para os julgamentos de processo, acabei ali tendo a expertise técnica por de estar na agência, estou na agência há 14 anos,
e fico no mandato de diretoria por 5, mas eu vejo que o próprio setor, ele tem lidado de maneira muito mais gentil com as questões de gênero, de equidade, de dar espaço que eu não via antes, né? Hoje é normal a gente chegar num evento e cumprimentarem as mulheres e às vezes não sou eu que estou lá, mas eu sei que eles estão cumprimentando as mulheres porque me contam, e antes não cumprimentavam as mulheres. Então é um gesto de gentileza de dar esse espaço que antes não tinha. A gente vê hoje uma agência reguladora falando de assédio. E a gente conseguiu, no evento de lançamento, levar 2 ministros. Estava a ministra Simone Tebet, que a própria liderança dela, a postura dela no setor público, né, mostra muito o papel de representatividade nisso. O próprio ministro Silvio Costa Filho, que foi uma bandeira abraçada fortemente pelo Ministério. O doutor Dantac, o Eduardo Neri. O doutor Eduardo Neri, todas as vezes que a gente leva essa pauta para ele é o primeiro que fala: Flávia, vamos tocar, vamos fazer, né, uma diretoria que tem 4 homens e uma mulher. Todas as questões que a gente leva para ser falado são questões que são amplamente apoiadas pelo colegiado, da gente estar mexendo no próprio, eu falei que a gente vai estabelecer um prêmio ANTAC, uma categoria, mas o próprio IDA, que é o Índice de Desenvolvimento Ambiental, que tradicionalmente premia empresas, também vai ter um requisito das questões de gênero, de equidade. Então, eu acredito que ter uma mulher ali, independente de ser eu essa mulher, permite trazer um outro olhar que, para além das questões técnicas que vão ser feitas, discutidas sempre, que é o papel de uma agência reguladora, e a gente vai continuar com muito tecnicismo, com muito rigor, estabelecendo, falando sobre a regulação do setor portuário nacional, do setor aquaviário nacional, mas permite que a gente olhe a regulação para além do que ela tradicionalmente é, e isso ganha o setor como um todo. Sem dúvida. Bruna, a Samarco Advogados fez uma fusão com o escritório Esteves Sá, e hoje, dentro do seu escopo de colaboradores, ela é essencialmente feminina, né? Inclusive, no mês de março, eu pude mediar um painel que participou Flávia Takahashi, participou também Mariana Pescatori, num projeto que foi liderado pela Flávia Samarco, Navegando com Elas. O quanto foi importante aquele momento de tantas mulheres representativas falando de temas de relevância para o setor portuário. Qual o balanço de uma iniciativa como essa, quando a gente está falando de igualdade de gênero? Eu acho muito importante e excelente essa iniciativa, né, da Flávia, que tem 5 mulheres. Exatamente. De 5 filhas. É muito relevante isso, porque foram mulheres que não foram escolhidas porque eram mulheres. Sim. Foram escolhidas porque são extremamente capacitadas e tinham capacidade de ir lá e falar. Eu fui convidar uma pessoa para ir, eu falei, olha, não é para ir falar sobre coisas de mulheres, é para falar sobre coisas que qualquer um pode falar, homem, mulher, enfim, é para falar de assuntos que interessam a todo mundo. Não estou falando que a gente não deve falar sobre coisas de mulheres, não é isso, mas o propósito não era esse, o propósito era mostrar que existem... A competência, exatamente, né, e além da Flávia, além da Mariana, foi a Verena, a Débora da APS, a Jaqueline Wendpap, que estava aqui outro dia, a Kátia, do Bendai. Então, são mulheres em diversas áreas, hipercompetentes. A gente também tinha chamado a Flávia no Ministério Público do Trabalho, mas infelizmente foi o dia que teve um temporal aqui e acabou que ficou sem luz, não pudemos fazer, mas tem... Mulheres competentes estão aí, né? É uma questão de justamente dar oportunidade para que elas falem, para que a gente veja que estão aí e outras mulheres perceberem, puxa, eu também posso chegar lá, eu também, se eu quiser, eu também vou poder ter uma carreira profissional de sucesso. Eu acho que esse é o recado que fica. Se eu quiser, se eu me apropriar, exato, se eu entender que eu sou capaz e se eu buscar. E se dedicar também, né? Conhecimento, capacitação e qualificação, aí a gente tem todos os instrumentos para brigar pela equidade, né? Por merecimento, por capacidade. Porque eu costumo dizer que o homem não é melhor que a mulher e a mulher não é melhor que o homem. A melhor conta que a gente pode fazer é de um somando com o outro e todo mundo
ganhando nesse processo. Quando a gente fala do setor portuário, a gente está falando da economia do Brasil, né? Então, é um processo, é uma soma que faz a economia do Brasil ir adiante. Quando a gente fala do mercado de trabalho, todo mundo trabalha, seja empregando, seja sendo empregado, seja prestando serviço, né? Então, a mulher pode e deve estar onde ela quiser, desde que ela entenda que para isso ela precisa estar pronta. E estar pronta é estar preparada, qualificada e capacitada. Flávia, muito obrigada pela tua presença aqui, foi ótimo. Mais uma vez, um grande programa. Eu adoro entrevistar você, adoro mediar rodas de conversa que você esteja participando. É sempre, para mim, uma oportunidade de aprendizado. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Você sempre tem dado um espaço muito grande para o setor portuário, né? O programa Porto e Negócios tem trazido pautas cada vez mais relevantes e importantes para o crescimento do setor. E falar de equidade de gênero também é uma pauta que engrandece muito e eu agradeço o privilégio de ter estado com você. Bruna, muitíssimo obrigado, parabéns pelo teu trabalho frente ao direito trabalhista, que traz antes de tudo justiça social. Eu acho que a gente precisa perseguir e a justiça social também tem a ver com a equidade de gênero. Muito obrigada. Sem dúvida, eu que agradeço, agradeço por poder estar aqui junto com a Flávia, que eu tanto admiro, e muito obrigada pela oportunidade. O Porto e Negócios termina agora. A partir da próxima quinta-feira, o nosso horário de encontro volta a ser às 8 horas da noite, com um programa inédito. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.